Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo exclusivo para vocês dos meus grupos de WhatsApp informativos STF e STJ. O tema desse vídeo versa sobre o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Os crimes estão nos artigos 302 ao 312. Contudo, existe um crime que veio no informativo do STJ, número 641. É o artigo 307, anote aí, do CTB. Então, nesse vídeo analisaremos o informativo 641 do STJ, que trouxe uma questão muito importante sobre o tipo penal do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. Que é o crime de violação da suspensão ou da proibição de se obter a habilitação ou a permissão. Ou seja, em primeiro lugar, o que diz a lei? O tipo penal tem a seguinte redação: violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código de Trânsito Brasileiro. Então, o motorista que é habilitado ou que tem a permissão, ele recebe uma suspensão ou uma, tornando o tipo penal, uma proibição. Então, vamos lá. Ele recebeu uma suspensão ou uma proibição, tá? O motorista recebeu uma suspensão ou recebeu uma proibição para dirigir veículo automotor. Só que essa suspensão ou proibição, segundo o próprio tipo penal, diz assim: imposta com fundamento neste Código. Com fundamento neste Código. A questão aqui é a seguinte: qual é a forma de imposição da suspensão ou da proibição? Será que abrange qualquer suspensão ou proibição, seja a suspensão ou proibição imposta pela autoridade administrativa, o DETRAN, seja pela autoridade judiciária? O crime é uma espécie de desobediência. O artigo 330 do Código Penal, 330, traz o crime de desobediência e está especializado aqui. Ele recebe uma suspensão ou proibição e dirige, viola, desobedece. Mas, olha que interessante, a lei não diz se é uma suspensão ou proibição imposta pelo Poder Judiciário ou pelo DETRAN, na via administrativa. A lei não fala. Se a lei não fala, o que você pensa? Bom, abrange as duas, então tanto faria uma imposição administrativa pelo DETRAN ou judicial pelo juiz. Não é? Mas e aí? Essa questão chegou ao STJ. E apesar de a lei não especificar e ser genérica, o STJ deu uma interpretação mais restritiva a esse tipo penal para dizer o quê? Ora, o pano de fundo é: qual é a suspensão ou proibição que impede o agente de dirigir e que, se dirigir, pratica esse crime? Administrativa, ou judicial, ou qualquer uma delas. Vamos ver agora o que entendeu o STJ. O STJ disse o seguinte, vamos a isso. Bom, artigo 307 do CTB, ausência de tipicidade. É atípica a conduta do 307 quando a suspensão ou proibição de submeter a permissão de habilitação para dirigir advém de restrição administrativa. Ou seja, se o agente recebe a suspensão ou proibição da autoridade administrativa e viola, não pratica esse crime. Vamos seguir no restante. Como assim, Gabriel? Disse o STJ. A controvérsia cinge-se em analisar a tipicidade, 307, se abrange tanto a restrição administrativa quanto a judicial. E diz lá, ora, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, antes restrita à mera penalidade de passou a ser disciplinada como sanção criminal autônoma, tanto pelo Código Penal como modalidade de pena restritiva de direitos, bem como pelo CTB. Dessarte, resta evidente que o legislador quis
qualificar a suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor como pena de natureza penal. Portanto, abrange só a restrição aplicada como pena criminal, não como restrição administrativa. Essa suspensão ou proibição imposta pela autoridade administrativa no Detran não gera esse crime, só a suspensão ou proibição imposta pela autoridade judiciária. Tudo bem? A conduta de violar a decisão administrativa não configura o 307. Tudo bem? Ou seja, o que se entendeu aqui, interpretação restritiva. O crime só existe quando a suspensão ou proibição for imposta pela autoridade judiciária e não pela autoridade administrativa. Tudo bem? É isso. Um tipo penal que não especificava, mas o STJ deu a ele essa interpretação. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.